Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao Shounen Tube, seu canal de animes, mangás e outras nerdices. No vídeo de hoje vamos falar sobre os melhores momentos de Boku no Hero. Boku no Hero é um dos meus animes favoritos da atualidade, desses mais recentes eu acho que é o que eu mais gosto, então separei aqui alguns momentos pra você. E se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra se inscrever no canal, deixar seu like, me segue nas redes sociais, @ShounenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando que no Instagram eu faço review dos animes e mangás que eu estou acompanhando. Inclusive tem review do mangá de Boku no Hero lá, e quando tem anime, tem review de anime também. Recados dados e vamos para o nosso top 10. Na décima colocação eu botei aqui o All Might enfrentando o Nomu na invasão da UA, lá na primeira temporada, no finalzinho dela. Eu acho que é a primeira grande luta de Boku no Hero. O All Might já estava desgastado, ele já tinha atuado por 3 horas, que era o limite de tempo que ele conseguia atuar, mas ele excede os limites dele para enfrentar um Nomu, que era um bicho absurdo, que tinha praticamente a mesma força que ele. Ele consegue se superar para derrotar aquele vilão, pronto salvar os alunos dele. E é uma cena bem legal dele encaixando vários socos, falando que no auge dele ele precisaria de no máximo uns 6 socos. E depois fica aquela tensão, né, dos vilões recuarem ou não, porque o All Might está se mantendo em pé ali, mas a transformação dele está se desfazendo. Mas eles não sabem, então ele fica ali naquele blefe. Enfim, tudo acaba bem e fica aqui na nossa décima colocação. Em segundo lugar, a segunda luta do Midori e o Bakugou. Eu tô falando da luta em si, mas o momento é o todo, não só a luta. É o Bakugou descobrindo, o Bakugou se abrindo, botando pra fora a culpa que ele tem, o Midori encarando aquilo e decidindo enfrentar aquele que era uma referência pra ele de um lado, mas também era o bully dele. E no final das contas o Bakugou ainda derrota o Midori e não entende por que o Midori recebeu o poder do All Might e ainda assim perdeu pra ele, que é responsável por ter encerrado a carreira do All Might. E o All Might aparece ali, conversa com os dois, e aí é uma crescente na relação de amizade, rivalidade entre esses dois personagens. É um momento que eu gosto muito. Eu sou fã do Bakugou, é meu personagem favorito da obra, então, enfim, tá aqui na nossa nona colocação. Em oitavo lugar, Shigaraki vs Redestro, porque é nessa luta que a gente conhece o passado do Shigaraki, a origem dele, o que fez ele se tornar o que ele é. O Shigaraki até então pra mim era só um garoto mimado, não era um personagem que eu curtia tanto. Mas depois de conhecer o passado dele, cara, eu achei ele um personagem muito da hora. O porquê do ódio dele, essa coceira que ele tem, essa vontade de destruir, fora o despertar que ele tem, né, conseguindo, como é que eu posso dizer, abraçar os traumas dele, liberando mais poder, derrotando o Redestro. Cara, é simplesmente sensacional. O Shigaraki agora ele só vai crescer e fica aqui na nossa oitava colocação. Em sétimo lugar, a luta que fez um personagem que era muito odiado passar a ser muito querido, que é a luta do Endeavor versus o Nomu High-End. É claro que teve ali uma ajuda do Hawks, mas a luta é principalmente entre o Endeavor e entre o Nomu. E claro, a luta em si é muito boa, mas tudo que tá ali em jogo, o fato do Endeavor ser o atual número 1, ele querer provar pra sociedade que ele pode proteger eles após o fim do All Might, ele tentar se tornar um símbolo pra eles também. Ele já tinha perguntado pro All Might como ser um símbolo da paz. O próprio Todoroki vendo aquilo com sentimentos conflitantes em relação ao pai dele, né, porque ele sofreu abuso, mas ao mesmo tempo ele estava ali preocupado com o pai dele, era uma situação ali meio complicada. E no final o Endeavor dá ali o plus ultra dele, né, ele consegue se superar e derrota o Nomu. E é uma cena de Boku no Hero espetacular, a trilha sonora da luta é muito boa. Cara, assim, é um dos melhores. Eu acho que é o melhor final de temporada de Boku no Hero. Enfim, vamos para a sexta colocação, que é o primeiro momento chave de Boku no Hero pra mim. Que é depois do Midoriya ter tentado salvar o Bakugou, quando nem mesmo o All Might se moveu. Ele diz que o corpo dele se mexeu sozinho antes mesmo dele pensar em fazer qualquer coisa, porque viu que o Bakugou precisava de ajuda. E lembrando, o Bakugou era alguém que fazia bullying com ele. Era alguém que há minutos atrás tinha falado pra ele se suicidar, que era melhor. E o All Might, que era o grande herói da época, por já ter atuado mais do que ele podia ali naquele momento, decidiu não ajudar, esperar alguém aparecer pra agir. E o Midoriya não. O Midoriya ele agiu. Por isso que eu digo que a primeira pessoa que o Midoriya salvou em Boku no Hero foi o All Might, porque o All Might ele recuperou os ideais dele ali, porque ele estava prestes a perder os ideais dele, não agindo para salvar o Bakugou. Porque o Midoriya de fato não salvou o Bakugou, quem salvou o Bakugou foi o All Might, mas o All Might só agiu porque o coração dele foi salvo pelo Midoriya. E depois de tudo isso, o All Might vai encontrar com o Midoriya e diz que ele pode se tornar um herói. E aí o Midoriya chora, eu choro, você chora, todo mundo chora, é uma cena linda. E depois a gente sabe o que acontece, o All Might passa os poderes pro Midoriya e é toda a jornada de Boku no Hero. Mas enfim, essa cena do você pode se tornar um herói é de arrepiar. Eu gosto muito dessa cena, é uma cena muito bonita, é uma cena muito impactante, muito forte, muito poderosa. Enfim, fica aqui na nossa sexta colocação.
Sexta? Enfim, fica aí na nossa colocação. Em quinto lugar, o discurso do Stan. Stan é um vilão, um anti-herói, né? Ele é o assassino de heróis, mas ele é fã do All Might. Ele tem um ideal ali de que os heróis não podem agir por segundas intenções, não pode ser por fama, por vingança, apenas por salvar os outros. Tem que ser o único incentivo que um herói precisa. E aí o Ida tá indo atrás dele porque o irmão dele tinha sido atacado pelo Stan, então ele vai atrás de vingança, e o Midori e o Todoroki aparecem ali pra salvar ele. Acaba que a cidade acaba sendo atacada por Nomus, e o Midori é pego por um dos Nomus que voam. Pois bem, mesmo o Endeavor estando ali no local, ninguém se mexe pra tentar resgatar o Midori. Todo mundo fica ali meio que com medo, digamos assim. E o Stan é o único a agir, ele derrota o Nomu e resgata o Midoriya e dá uma lição de moral nos heróis, falando sobre o que ele acha daquela sociedade. Enfim, é uma cena muito louca. O clima fica muito pesado nessa cena. É um sentimento, assim, bem... Cara, eu não sei nem explicar. É uma cena indescritível. Quem viu sabe. E é isso aí. Fica aqui na nossa quinta colocação. Em quarto lugar, o momento favorito de muita gente, que é a luta do Midoriya contra o Todoroki. A luta em si é uma das melhores de Boku no Hero, mas ela tá aqui principalmente por que representou para aqueles personagens. O Midoriya, ele tava lutando com o Todoroki, ele queria ganhar aquele torneio para se mostrar como potencial novo símbolo, mas ao mesmo tempo ele queria salvar o coração do amigo dele. Ele tava querendo libertar o Todoroki da angústia de ser filho do Endeavor, porque o Endeavor basicamente teve o Todoroki como um experimento, né, para tentar superar o All Might. E o Todoroki, ele meio que se bloqueava, não usava o poder total dele, porque parte daquele poder era do pai dele. Mas ele tinha o sonho de ser o maior herói. E o Midoriya tentava provar que o sonho era dele, o poder era dele. Ele não devia se restringir por causa do pai dele. Ele devia ir atrás do que ele quer. E é uma luta muito boa, é um discurso muito legal. Então fica aqui na nossa quarta colocação. E agora, antes de falarmos do nosso top 3, eu peço para você apoiar o canal se você está curtindo. Você pode compartilhar com seus amigos. Se você puder, dar uma conferida nos links aqui embaixo. Tem muitas formas de você apoiar o canal e o canal apoiar você também. Oferecendo, por exemplo, cursos para você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar seus próprios jogos, criar sua própria história. Tem a nossa lojinha com uma infinidade de produtos, inclusive produtos de Boku no Hero. Enfim, recados dados, e vamos continuar aqui com a nossa terceira colocação, que é Mirio vs Overhaul. A luta em si não é tão boa. Se fosse um top 10 de melhores lutas, essa luta estaria mais para baixo. Porém, o significado daquela luta, a lição que o Mirio dá e o sacrifício que ele faz pela Eri, abrindo mão da individualidade dele, apesar de todo o esforço que ele teve para chegar onde ele chegou, cara, é fantástico. O Mirio, ele era o personagem, o aluno, que tinha mais potencial para ser o novo All Might. E a individualidade dele tinha muitos problemas para ser usada. Mas ele treinou a ponto de se tornar esse aluno praticamente invencível. Mas por uma menininha que precisava de socorro e que ele não podia deixar sofrer mais nenhuma vez, ele abre mão da individualidade dele para proteger ela. E tem uma cena que é mais clara no mangá, no anime, se eu não me engano, não tem essa frase, que fala que o Mirio continuou lutando depois de perder a individualidade dele. Mas que na verdade ele não estava lutando, ele estava protegendo a Eri. E é basicamente isso que ele faz. O Mirio estava ali simplesmente para proteger. E é uma cena maravilhosa. O Mirio também é um personagem que tem bastante fãs. Eu gosto bastante do Mirio. E enfim, tá justíssimo aqui essa terceira colocação para ele. Em segundo lugar, All Might vs All For One. Tudo que aquela luta representa, o maior vilão contra o maior herói, a identidade do All Might revelada para o mundo, o All Might usando todo o poder dele, abrindo mão do restante do One For All que ele tinha, já que ele já tinha passado o poder pro Midori, ele estava ali com vestígios, ele queimando até a última chama que ele tinha de poder para derrotar o vilão, usando ali o United States of Smash para derrotar o All For One. O All For One brincando ali com o coração do All Might, falando sobre o Shigaraki ser uma pessoa que ele não salvou, sendo neto da Shimura Nana, que era a mestra do All Might. Cara, toda essa luta é épica, terminando ali com a vitória do All Might e ainda apontando pro Deku, dizendo que ele é o próximo, com aquele recado de que pra ele não dá mais, o Deku vai ter que continuar seguindo o legado dele. Enfim, sensacional, não preciso comentar mais nada. Eu acho que todo mundo conhece bem essa luta, conhece bem essas cenas, e fica aqui na nossa segunda colocação. E, em primeiro lugar, pra mim a cena que melhor representa o que é Boku no Hero, que é a luta do Midoriya contra o Muscular. O Midoriya não tinha poder o suficiente para derrotar o Muscular, mesmo usando 100%, o Muscular conseguiu resistir ao golpe do Midoriya. O Midoriya estava disposto a morrer, ele já tinha aceitado a própria morte, ele só queria que o Kouta sobrevivesse, que era um garotinho que estava ali, né? Os pais deles tinham sido mortos pelo Muscular,
E ele odiava heróis por causa disso, porque os pais deles eram heróis e morreram deixando ele ali sozinho. Preferiram salvar outras pessoas e ele ficou ali sozinho. Mas quando ele vê o Midoriya disposto a dar a vida pra tentar salvar ele entende o que é ser um herói e ele tenta salvar o Midoriya também. E isso dá forças pro Midoriya e o Midoriya usa ali o 1.000.000% do One for All, que claro, foi só um grito de incentivo, digamos assim, né? Não foi literal, ele não usou 1.000.000%, isso é impossível. Mas ele consegue derrotar o Muscular. E cara, essa cena é de arrepiar, é a melhor cena do anime, pelo menos na minha opinião, né? É uma cena que eu gosto muito, me emociona toda vez que eu vejo. E fica aqui na nossa primeira colocação. Então, se você acha que eu esqueci de alguma cena, comenta aí, esse é o meu top 10, você pode fazer o seu também. Comenta qual é a sua cena favorita, ou comenta seu top 10 inteiro. Se eu esqueci alguma cena que você acha que devia estar aqui, comenta também. Enfim, a gente fica por aqui e até a próxima.